e da tua instrução, em nome de Jesus. Boa noite a todos, paz do Senhor, amém. Tem gente feliz aqui nesse lugar? Quem tem motivos para agradecer ao Senhor? Nossa, gente, só um terço da igreja tem motivo para agradecer? Quem tem motivos para agradecer ao Senhor? Amém! Glória a Deus! Ai, que precioso é a gente estar em corpo, estar em comunhão. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Meus tios de São Paulo estão aqui. Meus tios lindos estão ali hoje. Você sabia que eu ia fazer pegadinha com vocês, né? Mas eu estou muito feliz, irmãos. Nós estamos no mês onde a palavra profética poderosa que está sobre nós é habilitados para agradecer. E o meu coração, ele transborda em gratidão ao Senhor. Porque tudo que eu passei, tudo que eu vivi, as dores, os lugares de medo, de angústia, de ansiedade, não permaneceram. E hoje eu quero falar para você um pouquinho a respeito de comunhão. E o Espírito Santo construiu essa palavra assim de uma forma muito pura, muito genuína, em cima daquilo que eu recebi através da vida da pastora Cris nos últimos dias. E esse ano eu vivi alguns momentos com o Senhor que me surpreenderam. E assim como Paulo escreveu aos Coríntios, ele dizia assim que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de quem? Do Senhor. Tem alguém fraco aqui hoje? Vem cá, vou orar por você. Vem cá. Você vai ser fortalecido, meu amigo, pela sua coragem. Pela sua coragem. Espírito Santo, nós declaramos, estenda suas mãos. Nós declaramos sobre a vida do Cris agora, Senhor, a sua coragem. Espírito Santo, a sua ousadia. Nós repreendemos toda a influência de medo que quer produzir fraqueza. E nós declaramos, Espírito Santo, sobre a vida do Cris, Senhor, coragem, os lombos, Pai amado, preparados. Senhor, as espadas, Pai amado, forjadas, preparadas, aptas, Espírito Santo, para entrar em lugares no reino do Espírito, em portais nas regiões celestiais, Senhor. Pai amado, e batalhar, Pai amado, e lutar, Senhor, e vencer, porque o Senhor está com ele. E eu declaro agora que toda fraqueza caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Amém. Amém, Cris? Aplauda o Senhor pela vida do Cris. Aleluia. Isso é coragem. Coragem. Aleluia. Como eu disse, hoje é uma noite muito especial, porque falar de agradecer após passar por processos na minha vida e na minha saúde é um privilégio. Para quem não sabe, desde o ano passado eu enfrentei uma enfermidade, mas em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento eu vi o cuidado do Senhor comigo. E sabe, irmãos, quando eu só pensava na minha cabeça que eu estava só, eu recebi uma mensagem, eu recebi um sorriso, eu recebi um carinho, eu recebi um abraço, eu recebi uma palavra de ativação do meu pai, da minha pastora, da minha mãe espiritual, da minha paternidade. E isso me tornou forte. Isso me tornou forte. E muitas vezes nós não precisaremos ser como um sino que retine. A todo instante, uma comiseração. E o que é comiserar? É parar num lugar de dor. É ter compaixão pela malignidade. E isso rouba a nossa gratidão. Rouba o nosso agradecer. Porque ao invés de nós respondermos com fé às situações e aos problemas da vida, nós paramos. Nós travamos no percurso. Nós travamos no caminho. E eu não quero diminuir a dor ou o processo que você talvez esteja passando. Mas eu quero te dizer que da fraqueza, o Senhor revela a sua força. Na fraqueza, o Senhor revela o seu poder. Então permaneça agradecendo, ainda que as coisas não façam sentido. E muitas vezes não vai fazer mesmo, porque o Senhor vai se revelar no caminho.
Obedecer primeiro é ouvir. Primeiro eu ouço e eu coloco o pé e o Senhor vai estabelecendo o chão. Eu vou me movendo por fé. Nós não somos pessoas circunstanciais, nós somos pessoas que nos movimentamos por fé. E fé é eu ouvir e obedecer mesmo que as coisas não façam sentido diante de mim. E quem coloca o chão é o Senhor. E quem coloca a estrada para você percorrer é o Senhor. E a sua gratidão vai trazendo para você o milagre. Vai antecipando o milagre. Vai antecipando a provisão. Então agradecer não é somente palavras jogadas ao vento. É uma resposta que nós como filhos damos ao Senhor. É uma resposta onde nós revelamos a motivação do nosso coração. Porque não são os homens que determinam quem nós somos, mas é a voz do Senhor sobre mim e sobre você. Aleluia! Quantas vezes nós nos apegamos a rótulos? Nós nos apegamos àquilo que nós ouvimos, que não foi o Senhor que disse. E nos apropriamos daquilo. E aquilo vai se tornando amargura no nosso interior. E nós deixamos de ser gratos por aquilo que não foi Deus que falou. Por aquilo que não foi da voz do Senhor que fluiu. E sabe, irmãos, somente através da comunhão. A comum união. Fala assim, comum união entre os santos. Olha para quem está do seu lado. O santo é você. Dá um sorrisinho para ele. Imagem e semelhança do Senhor. Do seu lado. Mas dá um sorrisinho xoxo. Não, dá um sorriso bonito. O povo de Deus é um povo alegre. Essa é a comum união entre os santos. Nessa comum união eu fui fortalecida, eu fui encorajada. E se eu falar assim, quem aqui já foi fortalecido, quem aqui já foi encorajado pela comum união do corpo de Cristo? Sem dúvida nenhuma nós teríamos muitos testemunhos a contar. Inúmeros testemunhos. Porque é nessa comunhão que nós somos sarados. E comunhão fala de uma motivação. Fala de uma movimentação pelo poder do um. Que um é esse? Cristo. A esperança da glória é expressiva no seu corpo. Expressiva. Cristo não é uma palavra jogada no vento. É a vida que flui do nosso interior e jorra para fora. É a vida que transforma a nossa realidade. Que transforma a nossa movimentação. Que unifica o pensar. Unifica o mover. Unifica o falar. No corpo de Cristo é onde encontramos essa verdade. E a pastora Cris falou aqui no culto de mulheres algo poderoso. Que a comunhão ela fala muito mais que uma pregação. Porque o campo do nosso coração ele precisa estar receptível. Primeiro precisa estar receptível. Para que a palavra caia. E produza frutos de justiça e bondade. Se eu não tiver receptível, irmão, eu não vou receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se o campo do meu coração não estiver preparado. Então a comunhão é o quê? Quando eu chego ali na porta da igreja, eu recebo um abraço, um sorriso. Quando eu entro aqui, eu saio cumprimentando um por um. E eu acho isso lindo que nós podemos até ensinar, mas o exemplo arrasta. E eu vejo o Daniel, quando ele chega na igreja, ele vai abraçando e cumprimentando um por um. Vai impartindo comunhão. Porque assim como ele vê, ele ensina. Assim como ele viu, ele faz. E eu acho isso incrível, irmãos. Porque é isso que nós precisamos fazer. Confiar na palavra que nos foi confiada. De edificar gerações. E caminhar em cima dela. E responder em cima dela. E essa comunhão que nós recebemos assim que nós chegamos. Prepara esse campo aqui, ó. Para que quando nós sentamos nesse lugar, sentamos nessas cadeiras, nós não só joguemos palavras, porque canções entoadas muitas pessoas sabem fazer, mas aqui nós nos reunimos como corpo. Aqui, quando nós nos reunimos, existe um poder que se movimenta através do todo. Quando nós nos sentamos para ouvir a palavra, o nosso coração está receptível. Então as chaves que são liberadas, elas não ficam paradas, porque nós não somos represa, nós somos um rio. E esse rio, ele flui. E na medida que flui, aquilo que sai daqui vai se complementando com aquilo que o Espírito Santo vai falando com você. E vai complementando com o pastor Paulo, vai complementando com o irmão Huber, né? Com o irmão Huber. Vai complementando ali com a Jaque.
Vai complementando uns aos outros. Essa é a comunhão. Esse é o poder do corpo de Cristo. Isso antecede o culto. A comunhão, ela é responsável por preparar esse terreno. Então eu e você somos responsáveis pela comunhão. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é responsável pela comunhão. Abra sua Bíblia em Romanos 12, verso 4. Você vai compreender. Ai, Espírito Santo. Ai, chora basura calamache. Diz assim, ó: pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Agora lê comigo. E cada membro está ligado a todos os outros. Você e eu somos responsáveis pela comunhão. Minha mão não se movimenta sozinha se meu antebraço não conduzir. Meu pé não vai sozinho se a minha perna não o levar. Nós somos responsáveis pela comunhão. Nós somos responsáveis em ativar quem está do nosso lado. Então ninguém pode ficar triste. Ninguém pode se sentir fraco perto de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele, ó: nós estamos ligados pela comunhão. Aleluia. A comunhão, irmãos, ela é a vida do Espírito expressiva nas nossas atitudes. Tem atitude. A comunhão, ela se expressa em atitude. Em Hebreus 12, 14, diz assim: esforçai-vos, mais uma vez, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. O que o escritor aos Hebreus fala? Para a gente se esforçar. É um esforço. Nós precisamos nos empenhar nesse esforço, para sermos soluções para os problemas e não pessoas magoadas. Deixa o último versículo aqui, rápido, por favor. Próximo. Aqui. Deixa eu subir aqui. 15. Verso 15. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão. Nenhuma raiz de mágoa. Sabe o que rouba a comunhão? A mágoa. A mágoa rouba a comunhão. E a psicologia diz que a mágoa, ela é uma birra embalada como uma forma de falar mais bonitinha. E quem experimenta a mágoa é como um veneno que só faz mal para si mesmo. E aí, ao invés do adulto dizer que ele está militando, fazendo birra, ele fala: ai, estou magoado. Porque criança faz birra, né? Criança se joga no chão quando quer alguma coisa. Só que eu aprendi com as minhas filhas que enquanto elas estão fazendo birra, deixa elas fazer birra. Quando a razão voltar, que passar o momento de estresse, a gente senta, a gente alinha e a movimentação muda. Com os adultos não é diferente, não. Fazemos birra, falamos que estamos magoados, mas não temos coragem de chegar e falar assim: eu não estou bem. Para as pessoas que cuidam da nossa vida. Não temos coragem de expor. E aí Satanás vai comendo pelas beiradas e vai roubando de você a comunhão com o corpo de Cristo. E você vai sendo distanciado, porque nós lemos em Hebreus que nós precisamos nos santificar. E sabe o que é santificar? Quando a mágoa começa a rodar o seu coração, você procurar o seu pastor e falar: ora por mim. Alinha aqui, ó, porque eu passei por uma birra adultizada. E eu preciso ser alinhada para poder responder através da comunhão, na medida que o Senhor confiou a mim.
Isso não é, irmãos, soberba. Isso é se mover em humildade. Reconhecer aquilo que está sondando o nosso coração. Aleluia. E a ofensa só se transforma em mágoa quando uma parte de nós concorda com aquilo que foi dito. Nós só somos ofendidos se a gente concordar com a ofensa, se a gente concordar com a mágoa. Por isso que o que não se ofende é uma semente para a unidade, porque não se prende, não se deixa levar por esse lugar magoado, de birra adultizada. Semente para a unidade é aquele que é grato, mesmo em meio às ofensas, como Jesus o fez em sua caminhada terrena. O que os fariseus falavam de Jesus? Que ele era lindo, maravilhoso? Que ele pregava muito bem? Que ele podia curar nos sábados? O que os sacerdotes falavam de Jesus? Jesus parou na ofensa? Jesus fez birra, irmãos, para os discípulos? Jesus se recusou a fazer a vontade do seu Pai? Ou ele ia lá para o Pai e rasgava o seu coração diante dele? Qual era a movimentação de Jesus? Quando nós aprendemos a lidar com as características que ainda nos aprisionam em lugares de mágoas, e expomos isso, e nos permitimos ser moldados, nós encontramos a nossa identidade. E ninguém pode usar as nossas limitações para nos manipular ou para nos ofender. Jesus não parou na limitação humana. E a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, e Jesus não parou. A ofensa, ela não encontra mais lugar no nosso coração, não encontra terreno para se instalar mais, não encontra. Porque o amor do Senhor sobre nós não suspeita o mal. 1 Coríntios diz isso. Então, se está suspeitando o mal, não é o Senhor. O amor do Senhor não suspeita o mal. Então, eu não suspeito o mal da Gabi no dia que ela não conseguiu me dar oi e me dar um abraço. Eu não fico ofendida. Muito pelo contrário, no outro culto, eu vou lá e respondo e abraço ela. Porque a comunhão nos protege, nos guarda e nos ensina. Isso é ser resposta. Aleluia. Daí eu renovo o meu entendimento a respeito da minha identidade, quando eu entendo que o Senhor não suspeita o mal. Então não, ninguém está me olhando como coitadinha o tempo inteiro, não. Não, irmãos. O Senhor renova a nossa identidade de quem nós somos, do temperamento a qual o Senhor te confiou. Temperamento não é amuleto. Temperamento não é amuleto. Temperamento é para ser governado a partir da mente de Cristo. Tem qualidades e tem defeitos, mas nós precisamos sujeitar os defeitos para que o Senhor nos molde, para que a gratidão seja algo efetivo na nossa história. Aleluia. Porque nós não temos o controle, irmãos, sobre o que o outro vai pensar ou falar ao nosso respeito, mas nós temos controle sobre o que nós vamos alimentar no campo das nossas mentes. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. A quem? Ao Senhor. Dai, mas na minha cabeça falam muitas vozes, então você precisa sentar à mesa. A mesa é o lugar que alinha a rádio. Outro dia, acho que foi a Elisângela que falou da rádio pirata. Foi, né? Na mesa, a rádio pirata, ela é, descartada. Na mesa, nós afinamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Aleluia. Sentimentos, irmão, não define comportamento. O sentir não pode definir aquilo que você vai expressar. Nós não somos instintivos como os animais. Na casa tem um peixe, e diferente de muitos outros peixes, ele interage. Quando a gente chega perto dele, é um aquário desse tamaninho. Quando a gente chega perto do rack, que ele fica no rack na sala, ele já começa a subir e fazer assim com a boca. Ele abre assim, não sei como é que chama, o negócio dele, das asinhas. Asinhas? Isso aí que vocês entenderam. Aí ele abre assim,
para poder esperar que a gente interaja com ele. Se colocar um espelho, então ele fica se achando. Mas nós não somos instintivos como os peixes. Nós somos espirituais. Então nós não nos movemos mais segundo um comportamento humano que a sociedade estabeleceu, que o mundo lá fora disse que é normal, disse que é legal. Não, nós nos movemos a partir da direção do Espírito, a partir da direção do Espírito. Aleluia. E como um corpo, à medida que eu sei quem eu sou, eu me esforço. Lembra que nós lemos lá? Esforça-te. Eu me esforço a ajudar o meu irmão a descobrir quem ele é. E eu o protejo da ofensa. Fala assim: eu o protejo da ofensa. É nossa responsabilidade a comunhão. E eu me torno escudo de fé para que o meu irmão se fortaleça. Então eu não paro. Eu me torno escudo de fé para que o meu irmão se fortaleça. Então, irmãos, a forma como nós recepcionamos o outro diz muito como está o nosso campo espiritual. A forma como nós recepcionamos o nosso irmão fala muito como está o nosso campo espiritual. Nós somos membros do mesmo corpo. E nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando não tomamos posse dessa responsabilidade de se empenhar em ativar a vida de quem está perto de mim, nós somos negligentes. Nos tornamos apáticos, insensíveis e indiferentes. A apatia é o primeiro sintoma de um membro que foi amputado. Membro amputado pode se mover? Membro amputado pode responder aos comandos do cérebro? Membro amputado tem veia, tem sangue correndo? Não. A apatia é o primeiro sintoma de um membro que foi amputado. Ele passa a largar a mão da agenda do corpo. Ele passa a não mais se importar em abraçar o seu irmão, muito menos em sorrir para ele. Não se interessa nem em respeitar a medida que o seu irmão carrega mais. E respeito não quer dizer que não vai ter conflitos. Mas o que diz, se você está ligado a esse corpo, é se você se compromissa em ser solução para os problemas. Muitas vezes a gente não quer ser solução. A gente só quer jogar no colo do outro. Se vira aí. Se vira aí. Mas nós não somos apáticos. Nós falamos que nós somos gratos por muitas coisas que o Senhor derramou sobre nós durante esse ano. Por muitas coisas que o Senhor fez. E dentro de uma aliança, existe responsabilidade de ambas as partes. De ambas as partes. E sabe, queridos, quando o Senhor quer nos abençoar, Ele não te dá dinheiro. Deus te dá pessoas. Nós acabamos de apresentar 2 famílias que o Senhor nos deu. Nós somos responsáveis. Nós somos aqueles que se compromissam em ser solução para os problemas. Um filho maduro, ele é solução e não pedra de tropeço. Pedras de tropeço são os filhos das trevas. Não filho maduro. O Senhor nos confiou uma palavra e uma visão de edificar gerações. Eu não sei se você conhece ou consegue sentir no seu espírito o peso de glória que é essa visão. É um peso de glória. Quando eu estou orando e eu lembro que eu fui chamada para edificar, eu sinto nos meus lombos o peso de glória que essa palavra carrega. E eu não posso ser apática, porque o mundo espera uma resposta. O mundo espera a comunhão da igreja. O mundo espera a sociedade, a economia, a política, as artes, a educação. Espera essa movimentação pura, genuína que está aqui se revelar lá. Eles estão aguardando com vívida, com ardente expectativa para viver aquilo que a gente vive. Aquilo que o Senhor nesse tempo te trouxe para viver. Nós andamos na contramão do mundo, mas diferente do que o mundo prega, nós não edificamos nada sobre areia. Nada sobre areia. Quando nós perdemos, nós entendemos que nós estamos ganhando no Senhor. Quando nós estamos sendo atingidos, aflitos, nós sabemos que nós estamos sendo encorajados e fortalecidos pelo Senhor.
porque é isso que a palavra diz. Então nós não ficamos com uma mentalidade, com uma visão humana, com uma visão caída, mas nos movemos por aquilo que a palavra diz, que a Bíblia diz. Nós andamos na contramão do mundo, mas diferente. Nós não edificamos nada sobre areia, irmãos. Tudo que nós edificamos está na fundação inabalável, que é Cristo. Ele é inabalável e Ele nos basta. Ele nos é suficiente. Nós temos que entender que a reunião dos santos é um lugar onde nós somos fortalecidos. Fortalecidos para a transformação da sociedade lá fora. Sabe? As faculdades estão esperando a revelação dos filhos, a manifestação expressiva dos filhos. Mas nós precisamos responder. Precisamos começar primeiro em Jerusalém. Depois o Senhor nos confia Samaria, Judeia e confins da terra. Nós precisamos responder primeiro, porque Deus é um Deus de medidas. Qual que é o campo que Ele tem te confiado? Qual que é a medida que Ele tem te confiado? Seja grato nesse lugar, responda nesse lugar, porque o confim da terra vai chegar um dia. Uma hora Ele vai te promover, porque não é o seu trabalho que te promove, é o Senhor quem te promove. É o Senhor quem nos eleva. Porque quanto mais nós nos humilhamos, nós nos colocamos na presença dEle e falamos: Senhor, eu quero fazer isso, mas o Senhor me diz para fazer isso. Então eu mudo a minha rota, eu saio dessa rota alternativa e volto para aquilo que o Senhor me chamou. Porque no tempo certo, o Senhor vai conectar e Ele vai promover. Aleluia! A reunião dos santos é onde eu expresso a minha gratidão pelo privilégio de viver em pureza. Vos fala de pureza alguém que caminha nessas verdades há 9 anos. E eu tenho orgulho de falar no meu coração, e muita gratidão de falar que eu tenho paz de destino há 9 anos, que eu não sou mais órfã, que eu não sou mais uma menina largada pela religião, formatada pela religiosidade, porque Cristo me alcançou através de uma casa de pureza. Aleluia! E eu sei que essa visão vai perpetuar na vida das minhas filhas. E eu sei que os filhos espirituais a quais o Senhor conectar a essa casa vão também perpetuar aquilo que o Senhor ativou no nosso espírito para essa cidade. Essa visão me tirou das amarras da religião, me levou de um espírito órfão ao espírito de filha. Eu não quero ser mais nada, irmãos, eu só quero ser filha. Eu não quero ser mais nada. Se tiver que acontecer, é porque o Senhor quer. Ele me curou na minha identidade, na minha fertilidade. Sabe, uma vez um médico olhou para mim e falou assim: você não pode ter filhos, os seus ovários são comprometidos. Sabe o que aconteceu? Na comunhão do corpo, na comunhão, no momento de oração, o Senhor me curou. E eu pude gerar 2 meninas para a glória do Senhor. Porque os filhos não são nossos. Os filhos é Ele que nos confia para que nós possamos formá-los e devolvê-los a Ele. Aleluia! Vocês estão conseguindo entender? Recentemente, irmãos, na intercessão, na oração, o Senhor me mostrou uma espada. Eu vou ligar esse negócio aqui, gente. Vai dar... Tá fazendo coisa no microfone? Não, né? Pode. Recentemente, na intercessão, na oração da madrugada, o Senhor me mostrou uma espada, como se ela tivesse em um museu. Imagina aí na sua mente agora, pode imaginar, tá? Um museu. Quantos aqui nunca foram no museu? Nunca fui no museu na minha vida. Então eu vou falar para você. Imagina aí uma sala toda branca, piso branco, parede branca. E imagina aí uma mesa.
Em cima, sabe aquele negócio que coloca salgado? Que é de vidro, que fica esquentando? Tipo aquilo, um negócio de vidro, só que a espada estava lá deitada para ser observada. A espada estava sobre a mesa, dentro de um ambiente onde não tinha ninguém. E o Senhor me disse o seguinte, ouça com atenção, que a espada que tipifica a palavra não foi feita para ficar parada ou em exposição dentro de um bloco de vidro sobre a mesa. Espada parada, comunhão afetada. Espada parada no bloco de vidro, orgulho ferido. Mesa com um alimento limitado é desnutrição. E o Senhor dizia, a espada foi confiada para ser embainhada. Se você não sabe o que é ser embainhada, é isso aqui, ó. Estava lá no museu, em cima da mesa, dentro de um negócio de vidro. Ser embainhada é eu pegar o negócio de vidro, quebrar e embainhar a espada. E o Senhor disse, a espada foi feita, foi entregue, foi confiada para ser embainhada e movimentada pelo fogo do Espírito, que direciona como e para onde vai. Como e para onde vai? Quem determina? É o Senhor. É o Espírito. Sabe o que tipifica a palavra, irmãos? A espada. A palavra. A espada tipifica a palavra. Então a palavra não é para ficar lá na mesinha da nossa casa, só de enfeite. Isso é o que nos nutre. Isso é o que nutre o nosso espírito. Isso é o que ativa a comunhão. Aleluia. A unção, ela não vem sobre o homem para benefício próprio. Então eu não pego a espada da palavra para falar para o outro aquilo que eu quero julgar a respeito dele, aquilo que eu quero apontar a respeito do outro. A espada não foi confiada, a unção ela não é para ser usada como um amuleto místico. A unção ela se renova por medidas que eu, o Senhor, confio, e ela não para, porque a sua origem é como um rio, cujas fontes são inesgotáveis, e ela não é mística, para que eu não aguarde do bolso, para utilizá-la num momento oportuno, onde o eu sou visto, aonde eu estou sendo visto. Não, nós devemos dar valor à comunhão, porque a comunhão nos torna gratos. A comunhão nos torna gratos. E a gratidão, ela antecede o favor, para que a sua espada esteja sempre afiada. Que espada é essa, Dai? A espada da fé. Não existe fé muda. A fé fala. A fé se move. A fé se expressa. Não existe fé muda. Em Hebreus 4:12 diz assim, ó. Abra sua Bíblia aí. Hebreus 4:12. Aleluia. Porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra ela transcende o mundo natural, transcende aquilo que você vê. E não há criatura alguma, versículo 13, não há criatura alguma incógnita ou apática aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. À medida em que nos reunimos em comunhão e nos assentamos à mesa para comer da medida de verdade que é compartilhada entre os santos, existe uma impartição. Impartição é eu dar ao outro a mesma medida que eu possuo sem perder nada. E quando eu recebo essa impartição por honrar e reconhecer aquele a qual compartilha, reconhecer a pureza da fonte, eu estou habilitado para banhar a minha espada, não para que eu seja visto, mas para que o fogo do Espírito
a direção do Espírito me conduza da mesa para fora. Como que é isso? Espada. Nós estamos reunidos como igreja, certo? A gente não tem uma mesa gigante aqui para todo mundo sentar. Mas imagina aí na sua cabeça agora uma mesa bem grande. Todo mundo sentado. Cada um com a sua espada e todo mundo assim, ó. Com a sua espada em cima da mesa. Com o coração receptível à palavra. Então os sons que ecoam daqui, da voz da Dai, que é uma ferramenta, vai afiando sua espada. Vai te forjando. Vai preparando o campo do seu coração. E na medida que acaba esse culto, você pega a sua espada. E você vai para o seu trabalho com a sua espada. Você vai no hospital com a sua espada. Você vai na faculdade com a sua espada. Você vai para a escola com a sua espada. Você vai para o seu negócio com a sua espada. E sabe o que isso traz? Criatividade para novos negócios. Criatividade, inteligência, para que você responda nas provas que você precisa fazer. Te traz estratégia para os relacionamentos que você precisa se relacionar. E essa espada não para, porque é o Espírito que diz para onde e como vai. Então essa espada não é para me matar o outro. Não é para me sentar na cabeça do outro. Essa espada é a revelação, é a expressão da vida de Cristo, que se move a partir do poder da comunhão. Você conseguiu entender? Amém? Tentei fazer de uma forma lúdica. À medida que nós nos reunimos e nos assentamos à mesa para comer da medida de verdade que é compartilhada entre os santos, nós recebemos essa impartição. Por isso que Jesus assentava os 12 na mesa. Jesus sentava os 12 na mesa, quando ele queria falar de coisas espirituais. Porque ali na comunhão ele impartia sua vida sobre eles. E dali ele os habilitava a ir e cumprir o seu chamado. Dai até quem o traiu, até quem o traiu. Você lembra quando ele falou assim? Aqui está o meu pão, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ele falou assim: Judas, você não. Pedro, você não, você vai me negar. Ele falou isso? Não. Discípulos menos João. João vai estar lá no pé da cruz comigo, então eu vou dar só para o João. Foi isso? Não. Jesus sentou todo mundo na mesa. E ele impartia vida sobre eles, para que eles, quando se levantassem da mesa, saíssem daquele lugar de comunhão, eles pudessem responder na medida a qual receberam do seu mestre. Jesus não compartilhava orgulho, nem apatia, e nem escondia sua espada em redomas de vidro. Jesus não limitava alimento somente para um ou outro. Ele não fazia acepção, ele servia a todos, até mesmo aquele que iria o trair. Jesus permitia que o vento do Espírito conduzisse conforme o desejo do seu Pai. Teve um momento da sua história que ele foi lá e falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele quis não obedecer, ele desejou, porque ele foi tentado em tudo, mas o Espírito o conduzia, e ele se sujeitou à obediência. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Jesus dava graça em todo o tempo, dava graças ao Senhor. O seu coração era grato, mesmo sabendo que aqueles que se assentavam à mesa iriam negar a Ele, iriam o trair no momento em que a dor era inevitável. Quantas vezes eu e você passamos por momentos de dores que eram inevitáveis? Mas o segredo para passar pela dor é a comunhão. Jesus não parou na dor. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. E ele é o nosso modelo de verdade. Por ele, hoje nós experimentamos a ressurreição em diversas áreas das nossas vidas. Qual área da sua vida um dia estava morta, estava esquecida, abandonada? E através da vida de Cristo, houve ressurreição. Houve vida de novo. Brotou, frutificou. Em Hebreus 4:14, diz assim: concluindo,
tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas. Fala assim, ele foi tentado de todas as formas, porém, fala, irmãos, sem pecado algum. Então é possível. A cruz rasgou esse lugar para que nós estejamos nele. A cruz rasgou esse lugar para incluir a mim e a você. Por isso nós não devemos depositar as nossas esperanças para que o outro mude. Quando eu não quero mudar, nós é que precisamos nos compromissar com a espada da fé que nos foi confiada. Cada um com uma medida, cada um com uma graça, mas quando juntos, quando reunidos, se completam. Há poder na reunião dos santos. Quando eu deposito toda a esperança que eu tenho para que o outro mude, eu sou egoísta. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Um dia passei, cumprimentei a Gabi, ela não me viu, ficou brava comigo. Vou usar a Gabi porque não vai ficar brava depois. Ela não falou comigo. E aí, eu faço muitos esforços para fazer com que ela saiba que ela não me viu naquele dia e que eu fiquei chateada, a ofensa, a mágoa. Eu fico alimentando aquilo, e esperando que a Gabi mude, quando quem precisa mudar sou eu. Quem precisa entender que os outros também têm vida, sou eu. E que às vezes pode ser que passe desapercebido, mas essa não é a medida de Cristo que a Gabi carrega. Por isso que a gente não se move através de uma visão humana, porque senão eu passo a ver o outro através de uma lente equivocada, através de uma lente caída. E quando essa mágoa não só para aqui, ela é compartilhada, irmãos, aí é onde está mais ainda o perigo. Aí entra lá Shonhará, entra outras maldições, entra mais um monte de coisa. E tem situações que precisamos nos esconder, em se esforçar para responder de uma forma genuína, de uma forma pura. Nos autocompromissar com o poder da cruz que está sobre nós. Precisamos nos compromissar a ser agentes de transformação cultural. Cultural nessa geração, mas não na medida do mundo, e sim na medida da fé. A cruz, ela é um lugar de passagem, mas nós precisamos passar por ela. Porque quando eu permito que o poder da cruz transforme a minha realidade e a minha movimentação, todos os filtros religiosos são aniquilados. São aniquilados da minha história, porque a religião, ela castra as pessoas, as torna inférteis, produz apenas formatos de mais do mesmo. O padrão, o teto é o líder. No reino de Deus, não. O modelo de governo é paternidade, é família, é comunhão, é comunhão entre os santos. É um pai que se torna plataforma para que a unção que recebeu do Senhor perpetue na vida dos seus filhos e eles possam voar muito mais alto. Muito mais alto. É para ensoberbecer os filhos? Não, esse é o modelo de Deus, gente. É o pai que prepara, é o pai que ensina, é o pai que corrige, é o pai que alinha, é o pai que dá destino. Em Hebreus 4:16 diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança. Vamos colocar de pé, vamos ler junto? Se coloca de pé. Mas não dorme não. E nem passeia também. Segura aí um pouquinho que eu já estou terminando. Em Hebreus 4:16 diz assim, ó: portanto, vamos ler juntos? Vamos lá. Portanto, com toda a confiança, ao trono da graça,
para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Hoje o Senhor, Ele quer te reconectar à mesa da comunhão. Ele quer te dar o alimento da misericórdia e tirar da redoma de vidro religiosa a espada da fé, que outrora foi embanhada, mas que está lá em exposição e não está sendo utilizada. Ele quer derramar sobre a sua vida essa misericórdia. Essa palavra não é para que você responda com apatia, muito menos com culpa. Não é para que você se sinta culpado. Essa palavra é uma palavra de reconciliação. De reconciliação de um pai que não deixa os seus filhos serem enganados pelas muitas vozes. Não te deixa ser enganado pela rádio pirata. O Senhor, Ele quer alinhar os seus sentidos naturais. Ouvir e obedecer, não é verdade? Ele quer fazer efatá. Abram-se ouvidos espirituais. Vejam visões espirituais. Sintam a realidade, o peso de glória que vocês carregam como casa. O Senhor quer devolver a confiança. Muitas pessoas, eu ouço o Espírito Santo dizendo, muitas pessoas chegaram nesse lugar hoje inseguras. Inseguras. O Senhor diz, eu quero devolver a confiança e destronar toda insegurança. Ele quer fazer da sua fraqueza a sua força. Ele quer fazer da sua fraqueza a sua força e te suprir em toda necessidade que se apresentar diante de você. Cristo vai ser a resposta para a necessidade. Não vai ser só na sua casa. Vai ser na sua família, para as pessoas que te conhecem. O Senhor te colocou em Jerusalém para ser cuidado. Mas tenha certeza, os confins da terra um tempo vai chegar, uma hora vai chegar. Mas Ele está formando isso na sua história. E a fraqueza, você não vai parar mais lá, porque lá foi um lugar de passagem. O Senhor fortalece os seus lombos, para que você permaneça, o ouvindo e o obedecendo. O Senhor quer fazer, irmãos, da sua fraqueza a sua força e te suprir em toda necessidade que se apresentar diante de você. Quantos estão dispostos a chegar com confiança à mesa do Pai? A se reconciliar com o desenho que Ele desenhou para a sua vida, para a sua história. Ele te chama e Ele te diz, tem muito mais. Tem muito mais do que um dia você sonhou, você pensou, ou chegou no seu coração. Tem muito mais. Infinitamente mais. E a gratidão, ela vai antecipar o milagre e vai trazer a movimentação aos cenários que outrora estavam sendo limitados, porque Deus não é um Deus de limitação. Qual é o lugar da sua vida, qual área da sua vida que estava limitada? O Senhor disse, achegue a mesa. Tira a sua espada da redoma de vidro. Permita que a sua espada seja afiada. Responda. Responda de uma forma diferente nessa noite. Se movimente de uma forma diferente. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. A dor não é um lugar de paralisia. O Senhor não é limitado. Deus é um Deus ilimitado. Pergunte ao Senhor como está a sua espada. Pergunte ao Espírito Santo agora com seus olhos fechados. Como está a sua comunhão? Olhe as recâmaras do teu coração, do teu espírito, para ver se não existe nenhuma raiz de mágoa que brotou e te roubou. E te roubou como um ladrão. E te fez parar num lugar de comiseração. Olhe para as recâmaras do teu interior. Permita ao Espírito Santo fazer uma varredura.
Permita o Espírito Santo trazer um alinhamento. Sabe por quê, irmãos? Alinhamento não é vergonhoso. Alinhamento não é vergonha. Ajuste de rota não é vergonha. Quantas vezes o Senhor ajustou a minha rota? O Senhor ajustou a minha vida, a minha movimentação. Isso não é vergonha. Isso é proteção. Isso é cuidado. Isso é zelo. Para que nós alcancemos o destino. Sonde o seu espírito nesse momento. Sonde o seu coração. Espírito Santo, Espírito de vida, alinha, Senhor, as espadas. Fogo do Espírito. Nós queremos afiar, Pai amado, as nossas espadas no Teu fogo. Nós queremos, Espírito Santo. Nós queremos destruir agora com toda apatia espiritual, com toda frieza. Nós queremos destronar agora, Pai amado, com toda raiz de mágoa. Destrona agora, Espírito Santo, fulmina do início da raiz até a ponta. Destrói agora, Senhor, toda raiz de mágoa que produz contenda. Espírito Santo, limpa. Lava com os teus rios os interiores. Lava com os teus rios os interiores, de dentro para fora. De dentro para fora. O Senhor te convida. O Senhor te convida a se assentar à mesa. E tem na sua mente assim: mas eu não sou digno. Eu estou magoada. Eu não sou digno de sentar na mesa, de pegar essa espada e de falar assim: não, é comigo. O Senhor diz: ei, não. Filho não deixa de ser filho. A orfandade não é um lugar que tem espaço no reino de Deus. A orfandade não é um lugar que tenha legalidade dentro da casa do Pai. O Pai tem alimento para todos. O Pai tem comida para todos. O Pai tem ativação para todos. Ele não nos trata como manada, Ele nos trata como um indivíduo e Ele respeita a tua individualidade. Até que Cristo seja formado e expressivo na sua vida e na sua história. E Ele te chama a sentar à mesa. Quero fazer 2 convites. Aqueles que querem embainhar a sua espada, que outrora estava na redoma de vidro, vem até a frente. Não para no medo, na insegurança, no orgulho, não. Tenha coragem. Vem até a frente aqueles que querem ativar a espada do Espírito na sua vida, na sua história.